Olá, tudo bem? Mais uma vez nós estamos aqui. Quem vos fala é o pastor Kleber. Hoje eu quero trazer um estudo falando sobre a pneumatologia, que é o estudo acerca do Espírito Santo de Deus no mundo teológico, né? E eu sei que nós precisamos aprender todos os dias um pouco mais, não só eu tenho certeza que você também precisa aprender um pouco mais falando sobre essa doutrina, que é a doutrina do Espírito Santo de Deus, né? A obra dele aqui na face dessa terra. Amém? Então vamos fazer uma oração para a gente dar início nesse estudo, para que Deus venha nos conduzir, que o Espírito Santo de Deus venha nos guiar. Soberano Deus e eterno Pai, Deus amado, Deus querido, Senhor Jesus, desde já eu te agradeço, Senhor, por esta pessoa que vai estar me ouvindo, que o Espírito Santo de Deus possa cobri-la, meu Pai, com bênçãos, com vitórias, meu Pai, que o Senhor possa guardar, que o Senhor possa livrar, que o Senhor possa abençoar, é que eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Nós sabemos que a pneumatologia é a doutrina do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade na teologia cristã. A palavra pneumatologia vem do grego pneuma, que significa espírito, vento, logos, que significa estudos, a palavra. A pneumatologia é uma matéria da teologia sistemática que estuda a pessoa, a obra do Espírito Santo e a doutrina essencial para crescimento espiritual, pois ajuda a compreender como Deus se relaciona com os homens e, e evita heresias que distorcem a compreensão a correta da terceira pessoa da Trindade, né? Aqui nós vemos aqui nesse aqui que eu acabei de ler aqui, já vou trazer um versículo bíblico, nós vamos falar exatamente sobre isso, sobre a pneumatologia, sobre o estudo acerca do Espírito Santo de Deus. Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 12, versículo 6 ao 8. Amém? Vamos ler. De modo que, tendo diferença, dons, segurança, a graça que nos dada é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se ministério, seja ou ministrar, se é ensino, haja dedicação ao ensino, ou se exorta, que use esse dom e exorte o que reparte, faça com liberdade, ou que preside com cuidado, o que exercita a misericórdia com alegria. Amém? Esse aqui é dos dons. Os dons, eles têm muito a ver com o dom do Espírito, né? Nós sabemos que sem o Espírito, essa doutrina que nós temos que acerca no mundo teológico fala, que é a pneumatologia, que fala que é o estudo da terceira trindade do Espírito Santo de Deus. Eu e você, nós sabemos que quando nós estudamos a palavra de Deus, automaticamente, quando nós conhecemos o Espírito Santo de Deus, através da palavra de Deus, nós estamos estudando acerca do Espírito Santo de Deus, aquele que formou todas as coisas, né? E se você for ver, eu e você parar para analisar, na Bíblia diz que no começo, quando Deus formou todas as coisas, olha aqui, vamos ver, ó, no princípio Deus os céus e a terra criou. Tá? E a terra estava vazia, desolada, e a escuridão estava sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus movia-se sobre a superfície das águas. Aqui nós temos um exemplo claro que o primeiro habitante foi o Espírito de Deus que já habitava na face da terra. Foi daí que teve a originalidade de todo o crescimento, né? Nós sabemos de todas as coisas. Houve um ser supremo que habitou e fez algo sobre o planeta Terra. Um espírito que habitou e constituiu as coisas, foi dando forma, foi dando através da sua palavra, se a gente for analisar, mas através do seu Santo Espírito. Nós vemos isso. Aqui já é uma ação já do Espírito de Deus. A
pneumatologia fala exatamente isso, a doutrina acerca do Espírito Santo de Deus. Mas agora nós vamos entrar um pouquinho mais profundo. Nós sabemos que já quem pairava sobre a face da terra era Deus, não era o homem, era Deus que pairava. Então, se a gente for notar, quem constituiu e quem fez todas as coisas na face da terra foi Deus. E o que? Através do seu Santo Espírito, através da sua palavra. E é a sua palavra que hoje nós vamos estudar um pouco, vamos entrar um pouco mais a profundo sobre isso, sobre sobre o Espírito de Deus, sobre o Espírito Santo de Deus, a qual o Senhor todos os dias tem conduzido ao seu povo. Então vamos lá? E o mais interessante disso tudo, nós temos que entender que essa doutrina, ela desmistifica e tira as heresias que nós vemos hoje acerca de outras doutrinas, né, que trazem, como é que se diz, que tomam o lugar do Espírito de Deus. Nós temos que entender isso. Nada pode tomar o lugar do Espírito de Deus, que foi ele que foi o primeiro a existir. Não foi, como se diz, a nossa palavra diz que as pessoas, elas adoram muito ídolos. Não foi o ídolo que existiu primeiro ou que fez a criação do mundo, mas foi o próprio Deus que fez isso. Já aí nós temos uma confirmação que não foi o ídolos, mas foi Deus que habitou primeiro. Vamos lá, então. Outras essências da personalidade do Espírito encontra-se em referências bíblicas que mostram que o Espírito glorifica outras pessoas, Trindade. João capítulo 16, verso 14. A sua obra é lembrada as obras de alguém que se divida em agentes pessoais. João capítulo 14, versículo 26. João capítulo 15, versículo 26. E João capítulo 16, verso 7. A conjunção do Espírito como o Pai foi o Filho, uma indicação que ele, pessoal, assim como os outros duas pessoas da Trindade. Tá vendo? Nós temos uma confirmação que o Espírito, né, já existia mesmo antes, como se diz, antes da raça humana existir, já existia o Espírito de Deus, né? Nós temos a testificação aqui, como eles existiam no livro de João 14 e 26, que o Espírito de Deus já existia e já habitava no meio dos homens. E o mais interessante disso tudo, que eu vou voltar a frisar, quem existiu primeiro foi o Espírito, e o Espírito de Deus, quer dizer, movia-se na superfície das águas. Então, quer dizer, aqui nós vemos o Espírito de Deus, aqui nós vemos o próprio Deus. Agora nós vamos ver a obra do Espírito Santo de Deus, quer dizer, é a obra do homem com o Espírito de Deus, se associando ao Espírito de Deus, né? Que nós sabemos que o Espírito de Deus, nós precisamos dele todos os dias. Na onde nós vamos ver agora as obras, para tu ver. Nós vamos ver a obra do Espírito Santo de Deus, que a obra do Espírito Santo de Deus todos os dias, ela tem que crescer na vida do ser humano, ela tem que ser aperfeiçoada. Por isso que fala que é uma doutrina. Eu sempre digo que a Bíblia, ela nos doutrina, a Bíblia, ela nos ensina quem é Deus, nos ensina quem é o Espírito Santo, nos conduz. É isso, e hoje nós estamos falando acerca da doutrina do Espírito Santo de Deus, que doutrina o homem em si, né? Doutrina através de Deus, através do Espírito Santo, através da comunhão. E nós vemos isso, olha para vocês verem, a obra do Espírito Santo. Primeiramente, o relato da criação, o que eu acabei de falar, né? O relato da criação, o Espírito de Deus ativo, né? Sustenta a vida, quer dizer, nós sabemos que Deus é Ele que sustenta todas as coisas, a obra dele, Deus é que sustenta. Deus foi o primeiro, o Espírito de Deus foi o primeiro habitante, não foi, as pessoas falam que muitas vezes a idolatria,
essas coisas, não. A idolatria não foi o primeiro habitante, não, foi Deus que foi o criador de todas as coisas, que foi o primeiro habitante. Eu volto a dizer, e o Espírito de Deus pairava e se movia sobre a face da terra, né? Então, quer dizer, aqui já me diz que todas as coisas pertencem a quem? Pertence a Deus, não pertence ao homem. O homem, ele está nessa terra aqui, se a gente for analisar para parar, ele está aqui só como se fosse como se fosse como se fosse uma obra a qual Deus constituiu para, eu creio assim, para evolução, né? Para o crescimento, até mesmo para que glorifique a Deus, né? Nós sabemos que, se a gente for analisar nisso, o Espírito de Deus parar, se a gente for ver nos versículos 2 e 4, houve como é que eu posso dizer? Uma desobediência, né? E daí nós vemos que a criação já foi extinta. Aí, ali nós vemos que o homem, ele estava no jardim do Éden, Deus viu que o homem não estava só, mandou uma adjuntora que foi a mulher, e nós vemos que, passando para o versículo 3, o homem de Gênesis pecou. É daí que, muitas vezes, nós temos que entender, quando o homem peca, automaticamente o Espírito de Deus se afasta dele. Mas quando o homem se achega a Deus, o próprio Espírito Santo de Deus se achega até ele. E nós vemos isso, né? O afastamento de Deus, Deus o Criador de todas as coisas. No versículo de Gênesis capítulo 2 e 3 fala que Deus plantou ali uma árvore e falou para o homem não comer, né? E o homem, pela sua desobediência, pela sua cobiça, pela serpente, né? Que tentou o homem, tentou a mulher, depois, e ele, como tentou a mulher, deu ali aquele fruto para o homem também comer. E nós vemos que foi dali que surgiu o afastamento do Espírito de Deus para com o homem. O homem, se você for analisar, ele conversava com Deus. Adão conversava com Deus no jardim do Éden. Ele tinha esse privilégio, né, de conversar com Deus no jardim do Éden. Todos os dias, ao cair da tarde, Deus chegava, falava e conversava com ele. Que o próprio Deus conversava. Mas aí o homem, pela sua rebeldia, a mulher foi ali, Deus, se a gente for analisar, vamos dizer, pela sua curiosidade, ouviu a serpente, né? Que muitas vezes nós sabemos que a serpente representada a Satanás, o inimigo, né? A astuta, né? E nós sabemos que o homem, hoje em dia, ele ainda, muitas vezes, alguns continuam ouvindo a serpente, mas nós sabemos que o Espírito Santo de Deus veio para isso. Essa matéria, a pneumatologia, ela veio para isso, para fazer o homem entender que Deus é o Criador de todas as coisas, não foi o homem que se criou em si, né? Por isso que a Bíblia leva-nos, eu vou falar com clareza, aqui minha palavra diz que nos leva a só um Deus, não se leva a 2 deuses, 3 deuses, 4 deuses, leva a um Deus só, que é o Criador de todas as coisas. Olha para tu ver o que Deus, depois que o homem se afastou, mas o homem, com certeza, se a gente for analisar a Bíblia, ele foi tentar se achegar a Deus, e nós sabemos, foi no decorrer da palavra, foi tentar se achegar a Deus mais, e nós sabemos que Deus, eu vejo que Deus, ele teve um pouco de misericórdia com o ser humano, né? Para que não deixasse o ser humano entender que Deus, ele é Deus, ele faz, ele tem o poder nos céus e da terra. Olha para tu ver. E Deus, o Espírito que capacita muitas pessoas para serviços especiais. No Velho Testamento nós vemos isso. No decorrer do Velho Testamento nós vemos isso, que Deus, ele capacita as pessoas através do Espírito dele, né? Através da comunhão com ele. E também dava habilidades através do Espírito, né? Do Espírito de Deus. Porque nós sabemos que até hoje, entre o Velho e o Novo Testamento, Deus sempre deu habilidades para os seus profetas, para os seus reis, né? Para os seus sacerdotes. Deus sempre deu habilidades de ouvir a voz dele. Deus sempre deu habilidades de ter uma comunhão, seja no Velho ou seja no Novo Testamento. Olha para tu ver. Eu acabei de falar aqui, ó.
os profetas foram inspirados também pelo Espírito, né? O Espírito de Deus. Nós sabemos que ali Deus já trabalhava antes, né? Já trabalhava antes. Se a gente for analisar, ele inspirava os seus profetas para que os seus profetas vão entender que a inspiração que ele tinha, e o mais interessante disso tudo é que ele chamava. Deus mantinha antes um relacionamento com essa pessoa para chamar ele, para ouvir a voz dele, para ser inspirado por ele, né? Nós sabemos que quando nós somos inspirados pelo Espírito de Deus, pelo Espírito de Deus, nós sabemos que há crescimento, há desenvolvimento, há fruto no reino espiritual. E nós sabemos também que quando o Espírito de Deus, ele está atuando, o Espírito ele purifica, está lá em 1 Coríntios capítulo 6, verso 11, também está lá em Tito capítulo 3, verso 5, diz que ele nos purifica. Com certeza esses profetas, os profetas, sacerdotes, nós vemos aí um exemplo claro, né? Os profetas, os sacerdotes, principalmente os sacerdotes e os levitas, eles se purificavam, né? E ali era o Espírito de Deus tomando de conta deles. E o Espírito de Deus, ele também revela, né? Com certeza, se a gente for analisar ali em meio ao Velho e ao Novo Testamento, nós vamos ver isso tudo. Deus revelando para a sua criatura, revelando as suas palavras para a sua criatura. E nós temos que entender isso. Deus, ele continua sendo Deus. Deus, ele continua sendo Senhor. Ele nunca vai deixar de ser Senhor. Ele nunca vai deixar de ser autoridade suprema. Minha Bíblia diz, eu volto a dizer para você, o texto que nós lemos. E o Espírito de Deus movia-se sobre a superfície das águas. Então, o primeiro habitante que teve... Lembra quando Deus falou para Jó, eu conhecia antes de você sair do ventre da sua mãe, eu já te conhecia. Tá vendo como é que Deus, ele conhece o futuro e conhece o passado também de cada um? Para vocês verem como é que é. O Espírito de Deus, ele já falava para Jó, né? Já conhecia antes, quer dizer, ali houve uma revelação através do Espírito de Deus. E nós entendemos, e o Espírito de Deus, ele guia os cristãos. Hoje nós sabemos que é difícil nós vermos nós sabemos que hoje, através dessas doutrinas que estão surgindo, hoje as pessoas preferem ser guiadas por outras coisas do que ser guiado pelo Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus, ele guia as pessoas, né? O que é o Espírito de Deus, em Romanos capítulo 8, verso 14 diz, em Gálatas capítulo 5, verso 18 diz que o Espírito de Deus, ele guia os cristãos, ele guia assim, as pessoas falam que hoje, as pessoas que muitas vezes estão nas trevas, ela fala que Deus não nos ouve, ela fala que Deus não nos escuta. Quem somos nós? Nós somos pecadores, sim, nós somos pecadores, mas o pecador, quando ele se arrepende das suas obras, as suas obras más, as suas obras maléficas, automaticamente o Espírito de Deus passa a tomar de conta. O próprio Espírito Santo, como Jesus tinha falado. Agora vamos lá no Velho Testamento. Jesus foi assunto ao céu. Jesus falou assim, eu vou, mas eu deixo o Consolador. O Consolador é esse, que não vai nos guiar pelo caminho certo. Hoje nós sabemos que existem muitos guias. Existem guias que são falsos. Existem guias que não conduzem para o reino dos céus, né? Eu até fiz um estudo falando sobre isso, sobre que muitas vezes as pessoas... Existem guias, existem gurus, né, no nosso mundo que nós estamos hoje, mas o verdadeiro Espírito conduz a pessoa para o reino de Deus, não para o reino das trevas, porque nós sabemos que existe muita doutrina. Então, quer dizer, o Espírito Santo de Deus é que conduz o ser humano ao arrependimento, conduz ele a ser guiado, conduz ele a ter as obras do Espírito, né? Na próxima aula nós vamos estar falando sobre o fruto do Espírito, né? E outra coisa, quando nós temos o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele nos dá segurança, quer dizer, o mal, ele não pode tocar na vida do ser humano. Hoje as pessoas, elas estão
Elas estão muito inseguras dentro da igreja. Até dentro da própria igreja hoje elas estão seguras. Será que verdadeiramente Deus está comigo? Será que verdadeiramente, muitos cristãos falam isso, será que verdadeiramente Deus está me guiando? Será que verdadeiramente eu estou ouvindo a voz de Deus? E nós vemos isso. Mas quando o Espírito Santo de Deus está agindo, há uma segurança, há um consolo. Quando o próprio Jesus falou, eu vou, mas eu deixo. Quando ele falou que ele deixava esse Espírito Santo, que é o Consolador, ele também traz segurança para a vida do crente, daqueles que estão servindo a Deus. Mas para aqueles que não estão servindo, para aqueles que estão perdidos, não há uma segurança, há, como se diz, aquela proteção que Deus colocaria, não há aquela proteção, mas há sim, há trevas, né? E nós sabemos, olha para vocês verem, isso está lá em 1 João, capítulo 3, versículo 24, quando há uma segurança. Lá no 1 João, capítulo 4, versículo 13. Quer dizer, há uma segurança quando o Espírito de Deus está atuando. O Espírito de Deus, ele atua não só no Velho Testamento, mas também no Novo Testamento, né? Nós sabemos disso. E ele traz segurança. E olha para tu ver. E o Espírito, ele traz o ensino. Lembra que eu falei que no começo que eu falei que é o ensino acerca da palavra de Deus, que é isso? É a pessoa sendo doutrinada pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, aquele que é verdadeiro, aquele que conduz. E o mais interessante disso é que quando as pessoas são doutrinadas, a Bíblia, ela não adianta a pessoa falar para mim que a Bíblia ela não doutrina, a Bíblia ela foi feita assim, para doutrinar as pessoas, foi feito sim. Por quê? Eu falo porque foi feita para doutrinar, é para afastar o homem do pecado, para tirar o homem daquilo que afasta ele de Deus, afasta ele da presença de Deus, afasta ele da né? Tudo aquilo que traz insegurança na vida do homem em si, né? E nós sabemos que isso, e a palavra ela traz iluminação para o caminho. Nós sabemos que quando eu falo em iluminação, é que ela guia, é a mesma coisa. O ensinamento ela traz a iluminação, a palavra, né? Lâmpada para os teus pés é a tua palavra, luz, né? E eu vejo que é isso. Que o ser humano ele precisa disso, ele precisa entender que é o Espírito Santo de Deus, não é o espírito falso que nós vemos. Eu provei para você agora que o primeiro a existir não foi os ídolos. Para você, o primeiro a existir foi quem? O Espírito de Deus movia-se na superfície das águas, né? Nós temos que entender isso. Tudo aquilo, eu volto a dizer, tudo aquilo que você colocando Deus em segundo lugar, é desobediência. Nós sabemos disso. Deus ele tem que ser primazia, tem que ser o primeiro na minha vida e na sua vida, o Espírito de Deus. Não o Espírito do homem, mas o Espírito de Deus. Amém? Então vamos continuar aqui, né? E nós sabemos que o Espírito de Deus, ele traz unificação. Em João capítulo 2, versículo 28, ele traz unificação, quer dizer, é a pessoa unida com Cristo, né? É a pessoa, vamos se colocar, a igreja também unida-se com Cristo. E nós sabemos disso, que quando a pessoa está unida com o Espírito Santo de Deus, unido com a obra de Deus, unido com o Espírito Santo de Deus, não há rebelião, não há desobediência, não há facção, não há inveja, não há essas coisas, esses frutos que até me desagradam ao Espírito de Deus. Em Atos capítulo 2, verso 16 diz também, né? Nós sabemos que traz unificação. A pessoa, elas têm que estar unida. É a trindade do Espírito Santo unido com o ser humano. Nós sabemos disso, que hoje muitos já perderam essa unidade. É a presença do Espírito Santo de Deus, a presença da trindade em Deus na vida do ser humano. Mas nós sabemos que muitos hoje não preferem a trindade. Hoje, para que nós venhamos chamar a existência do Espírito Santo de Deus na nossa vida, nós temos que entender, existem regras para que o Espírito Santo de Deus venha estar atuando
na vida do ser humano. E essa regra, essa doutrina, ela vem através da palavra de Deus, ela vem através do comprometimento através da palavra de Deus, vem através da aceitação de Cristo na vida do ser humano. Não é de qualquer forma, eu vejo assim, não é de qualquer forma que o ser humano entra no reino de Deus. Eu penso isso particularmente. Você pode falar, mas pastor Kleber, o véu foi rasgado, certo? Mas eu te pergunto, o pecado, ele entra no reino de Deus? Né? Jesus, ele veio sim para perdoar o pecado, mas ele não falou que o pecado entra no reino de Deus, ele veio para perdoar. Mas você fala, o véu foi rasgado, mas eu te pergunto, as pessoas que têm pecado entram no reino de Deus? O pecado em si, ele entra no reino de Deus? Né? Não entra, o pecado ele não entra. Ele não entra, o pecado em si. Por isso que o Espírito Santo de Deus tem que fazer a obra na vida do ser humano. Por isso que o Espírito Santo de Deus veio para isso. O Espírito de Deus veio para quê? Veio para ensinar. Eu volto a dizer. Lembra quando Deus falou para Moisés? Eu sempre vou colocar, porque o Novo Testamento é quase a mesma coisa, o Velho Testamento é quase a mesma coisa do Novo Testamento, se a gente for analisar alguns versículos e alguns capítulos, né? Nós temos que entender isso. A palavra de Deus, ela tem que fluir dentro do ser humano. E uma coisa, nós temos que entender, quem faz a obra não é o homem. O homem é só apenas um instrumento que Deus usa, assim como ele usava os seus profetas, assim como ele usava os seus sacerdotes, né? É só um instrumento, é só, como se diz, é só uma junção, uma unidade que o Espírito Santo de Deus faz para que o ser humano venha a ser usado na presença de Deus, para que ele venha glorificar o nome do Senhor Jesus, né? E nós sabemos que todos os dias o Espírito Santo de Deus está batendo no coração de uma pessoa. Né? Todos os dias o Espírito Santo está batendo. E nós sabemos que essa doutrina que diz a respeito da pneumatologia, falando sobre a doutrina do Espírito, não adianta, se a gente for, nós que somos cristãos, se você for para analisar, a Bíblia que nos doutrina. Através dela que vem o Espírito Santo, através do relacionamento que o ser humano tem com a Bíblia, porque nós sabemos que o Espírito Santo de Deus, ele agiu como no Novo e como no Velho, e continua agindo nos dias de hoje. Ontem eu estava conversando com determinadas pessoas, eu analisando e vendo versículos, e vendo a evolução. Deus nos chamou sim para nos evoluirmos, nunca largar os preceitos dele, nunca largar aquilo que ele tem preparado. Nós sabemos disso, né? A evolução. Antigamente, quando o povo iam fazer suas necessidades no arraial, Deus sempre falava para ele: leva a sua lança, leva uma pá, cava o seu buraco e ali você faz o que você tem para fazer e tampa. Né? E eu vejo aí como uma evolução do Espírito de Deus até nos dias de hoje. Quer dizer, hoje nós temos saneamento básico, quer dizer, é Deus, através do seu Santo Espírito, usando o homem para o crescimento, né? Para a evolução. Né? Não por nunca, você pode ver, o ser humano, Deus ele quer que o ser humano cresça. Você nunca vai olhar para você vai olhar para Deus e Deus vai olhar para você e vai falar: não, eu quero que você retroceda. Não, isso aí, se ele retroceder, muitas vezes não foi Deus que fez ele retroceder, foi ele que retrocedeu com suas atitudes, com aquilo que ele achava certo, que não condizia com o Espírito de Deus, porque nós sabemos que o Espírito de Deus, ele sempre traz o crescimento dos crentes, dos cristãos. Ele sempre vai querer que eles cresçam, a sua criação, ele sempre vai querer que o homem evolua, não diminua, mas vai chegar um tempo, né? Nós sabemos que vai chegar um tempo a qual Jesus, o Cristo, né, o meu e o seu Cristo, vai vir sobre as nuvens, com os anjos, com a trombeta, e nós sabemos disso, isso tudo. Vai acontecer o arrebatamento, né? E nós sabemos disso, que isso vai acontecer. E eu creio que Deus quer ver os seus filhos mantendo um relacionamento com o Espírito de Deus, com o Espírito Santo de Deus. E eu sei que muitos hoje estão afastados da presença de Deus, muitos estão longe da presença de Deus, muitos estão buscando artifícios, né? E outras coisas. Eu provei para você
para você aqui na Bíblia que o primeiro habitante que teve na face da terra não foi a idolatria, mas foi o Espírito de Deus, né? E nós sabemos, por isso, eu sempre digo e vou voltar a dizer, nem todos os lugares que falam está escrito Deus, está escrito Jesus, o Espírito de Deus está lá, né? Nós temos que entender isso, né? Isso aí eu vejo que é uma luta que constantemente o Espírito de Deus travava, se a gente for analisar, travava dia após dia, entre meio ao povo, o povo de Israel, o povo... É uma luta que Deus sempre falava, Deus sempre travava, porque eles colocavam outros artifícios, né? Como se diz, queriam fazer o caminho mais largo, né? Queriam um caminho mais para tentar chamar a presença de Deus. E nós sabemos que a presença de Deus não é chamada através dessas formas. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Se você for parar para analisar, né? É Deus que comanda todas as coisas. Se Deus comanda todas as coisas, e o Espírito de Deus tem que estar nas nossas vidas. O Espírito de Deus tem que fluir. Não tem que fluir a mentira, o engano, a trapaça, o roubo, a falsidade, o egoísmo, a avareza, a soberba, a ira. São essas coisas que não tem que fluir dentro do ser humano. O que tem que fluir é o Espírito de Deus. E nós sabemos que o Espírito de Deus, ele traz o que dentro do ser humano? Ele traz o arrependimento, né? Ele traz a comunhão. Nós nos tornamos um, né? Nós nos tornamos um com Deus, né? Quando nós nos unimos com o Espírito de Deus, né? Com o Espírito Santo de Deus. Nós temos que entender isso. Deus, ele veio para isso. Ele veio fazer para as pessoas entender que o primeiro habitante desta terra não foi as outras, não foi eu, não foi você. O primeiro habitante foi o Espírito de Deus. É esse Espírito que dia após dia nós temos que manter essa comunhão com ele, né? Nós temos que entender isso. Que o Espírito de Deus, ele quer que nós venhamos manter essa comunhão, um relacionamento, né? Um relacionamento, quando eu falo um relacionamento, não é um relacionamento mas um relacionamento em intimidade, uma conversa, né? Quando nós estamos conversando com outra pessoa. Não são eu sempre digo, não são todos os caminhos, hoje eu volto a dizer, não são todos os guias que trazem o Espírito de Deus. Pode parecer, por isso que a Bíblia diz que muitos estão sendo enganados nos dias de hoje, né? Pensando que é o Espírito de Deus, pensando que está mantendo um relacionamento com o Espírito de Deus, e muitas vezes não é o guia, o Espírito de Deus, é um espírito enganoso, porque o Espírito de Deus, ele não vem com agressividade, o Espírito de Deus, ele não vem com soberba, o Espírito Santo de Deus, ele não vem com ignorância, o Espírito de Deus, ele não vem, ele fala manso, ele é calmo, ele acalma o homem em si, o homem interior, que é adâmico, né? Que muitas vezes é soberbo, é pecador. Ele veio para isso, veio para apaziguar isso dentro do homem em si. Amém, meus amados? Glória a Deus. Esse é o estudo que eu tenho para você hoje. Que Deus possa abençoar a sua vida. Olha para vocês verem, ó. Olha o que Deus quer. Essa referência mostra que a atuação do Espírito sempre foi viva, ativa, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Quer dizer, lembra que eu falei os versículos que eu citei? Não só no Velho Testamento, mas no Novo Testamento, a atuação do Espírito de Deus é isso, né? E o Espírito de Deus é um poder criador, vivificador, porque meio do Espírito Santo, Deus opera, mas entre as criaturas, tá vendo? Quer dizer, que Deus, ele opera, continua operando, né? E Deus, ele agora, vamos se colocar, Deus, as pessoas, ninguém nunca viu a Deus. Nós falamos, né? Nós falamos. As pessoas colocam títulos para Deus, né? E também nós temos que entender uma coisa, nós temos que entender. As pessoas colocam título, tem vários títulos para Deus. Isso aí vai ficar para a próxima aula, para a segunda aula, que eu vou estar falando sobre a Peraí, só um pouquinho. Pneumatologia, né? Que é acerca do estudo, acerca do Espírito Santo de Deus, né? Nós sabemos que é isso. Nós sabemos que Deus, ele criou, fez todas as coisas, e as pessoas não entendem isso, né?
E, e aqui já mostra para vocês que quem foi o primeiro a estar comigo e contigo foi o Espírito de Deus, né? O Espírito de Deus, o poder criador. É esse que nós devemos reverência, não a qualquer espírito, né? Aqui está escrito na palavra que ele foi o poder criador que deu forma para o ser humano, né? É esse que nós devemos vivificar, é esse que nós devemos glorificar, é esse que nós devemos exaltar, né? Por meio do Espírito Santo, Deus operou e continua operando no meio da criação dele, né? Quando eu falo a criação, lembra que eu falei através da evolução, que Deus deu a sua lei, e uma análise que eu fiz falando sobre o desenvolvimento da sua criação. E Deus, ele quer isso, que a sua criação cresça, né? Mas sempre crescendo, esperando a vinda do seu Filho amado. Pois a Bíblia diz que ninguém sabe a hora, nem o momento que o Filho do Homem virá. Nem o filho sabe. Você imagine, nem o filho sabe. A Bíblia fala sobre isso. Que nem o filho sabe a hora que vai vir. O pai fala, é agora, filho, desce, pronto, acabou. Quer dizer, né? É assim que nós temos que entender. É isso que nós temos que entender. Que é essa criação que está debaixo de um ser que é supremo. De um ser que é maior, né? E esse ser, ele nos traz segurança, ele nos ensina, ele nos ilumina o caminho. É isso que está faltando hoje, segurança, né? Muitos estão dentro das igrejas. Não vou citar, eu não gosto de citar nome de igreja. Para mim, o que vale é as escrituras de Deus, né? Pois fala também sobre as igrejas. Foi uma das lutas também que eu vejo que Paulo tinha nas cartas dele também, né? Para ensinar as pessoas acerca do Espírito Santo de Deus. Se a gente for parar ou analisar, houve até uma dissensão em meio às igrejas ali sobre qual espírito eles pregavam, né? Nós temos que entender. O Espírito de Deus é o que é o verdadeiro. Amém? É esse que vem atuando dia após dia na sociedade e na vida do ser humano, dando crescimento. Nós sabemos que Deus, ele fez todas as coisas. Deus fez o justo, Deus fez o injusto, Deus fez os ímpios, Deus fez os crentes, Deus fez os não crentes, Deus fez todas as coisas. Tudo está debaixo da mão forte dele, né? Nós temos que entender, o Espírito de Deus, nós temos que entender que é o Espírito de Deus que comanda todas as coisas. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida. Não se esqueça, vá aí no YouTube, se inscreva, vá aí, aperte esse joinha, deixe os seus comentários aí também, amém? Porque eu tenho certeza, para que o YouTube venha ver essa mensagem, que ela possa ser uma mensagem a qual possa percorrer estes canais, amém? E eu sei que Deus vai fazer e vai continuar fazendo na sua vida e na minha vida dia após dia. Não se esqueça, nós vamos ter a segunda parte. Depois nós vamos falar sobre a obra dos frutos do Espírito. Eu falei de algumas obras, mas existe mais umas obras. E nós vamos falar um pouco mais sobre essa doutrina, que é a doutrina do Espírito de Deus doutrinando o homem. Não adianta, amado, eu volto a dizer, não adianta você falar para mim que você não é doutrinado pela palavra, porque é a palavra que te doutrina, porque é a palavra que faz você conhecer a Deus, faz você conhecer ao seu Criador, aquele que te formou e aquele que te fez. A pneumatologia no mundo teológico é chamado a doutrina do Espírito Santo de Deus. Amém? Eu gosto, amado, eu amo estudos, entendeu? Eu tenho paixão em fazer estudos, em passar para as pessoas entender que a Bíblia é um caminho verdadeiro, é um caminho único. A Bíblia diz que não é por força e nem por violência que eu devo ensinar isso aqui, mas é através do Espírito de Deus. É Ele que vai convencer você, dia após dia, que esse é o caminho verdadeiro. Amém? Vamos orar para a gente estar encerrando. Que Deus possa te abençoar. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, Deus amado, Deus querido, hoje nós falamos acerca, Senhor, da doutrina do Espírito Santo de Deus, da pneumatologia,
que é a doutrina acerca do Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus. E eu te peço, abençoa este homem, abençoa esta mulher, Espírito de Deus. Pai, eu sei, meu Deus, que foi o Senhor que fez todas as coisas primeiros. Se o Senhor nos formou, se o Senhor, meu Pai, tem nos guardado até nos dias de hoje, Pai, se o Senhor tem nos protegido, eu te peço, Pai, vem com sua proteção, meu Pai, sobre este homem e sobre esta mulher, é que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, meus amados? Que Deus possa abençoar. Não se esqueça, tem a segunda parte falando sobre este ensino. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.